Olá galera, bem-vindos de volta e estamos na terceira parte do Illustrator. Na aula de hoje irei mostrar a seta branca como dito na aula anterior. Depois que abrimos o arquivo novo, usamos o menu de ferramentas, selecionamos retângulo e demos um duplo clique. A medida nesse retângulo é a medida do nosso arquivo. Para chegar na medida, Ctrl R, botão direito do mouse e seleciono a minha medida padrão. Selecionando qualquer uma das ferramentas e dando um duplo clique, eu posso abrir uma tela, uma janela de configuração de tamanho. Nessa janela, escrevo ou defino o tamanho do meu objeto. Esse objeto é um tamanho, ele tem um tamanho real. Com a seta preta, eu movo e duplico o objeto com Alt. Se eu coloco dois quadrados, ele vira um retângulo. Se eu divido esse quadrado ao meio, na vertical ou na horizontal, eu tenho também um retângulo. Retângulo proporcional ao meu objeto. Ctrl G, agrupo esse objeto. Redimensiono o quadrado e faço ele ter o tamanho duplicado. Vantagem: fica mais fácil de trabalhar com menos objetos. Clicando e arrastando, seleciono todo mundo. Quando eu tenho uma medida pré-definida, fica mais fácil trabalhar com proporções. No meu caso, vou duplicar a medida desse objeto. Da mesma forma que eu criei um retângulo no meu objeto, na cópia, na duplicata desse objeto, posso criar outros retângulos a partir de medidas fixas. Quando eu coloco esse retângulo numa posição que eu não queira, também posso mudar a orientação dele, virando em 90, 45 até o ponto que eu preciso. Minha medida padrão é do quadrado de 35 milímetros. Por estar trabalhando numa medida padrão, vou usá-la como referência. Se eu quiser alterá-la sem abrir o menu, seleciono meu arquivo, meu objeto e mudo no meu menu lá em cima à direita em L de largura e A de altura. Depois disso, clico Enter no teclado. A partir do momento que eu defino essa medida, atenção, o cadeado bloqueia a alteração individual. Quando eu tiro o cadeado, a medida tanto horizontal quanto vertical podem ser alteradas infinitamente. Aumentar, diminuir, duplicar, dividir, a sua escolha. Para deletar, seleciono e delete. Quando eu seleciono retângulo arredondado, eu mantenho as mesmas medidas. Já que estamos trabalhando com retângulos arredondados, ele me dá uma informação extra de raio. Esse raio não existia no retângulo original. Devido ao retângulo original ter uma medida pré-estabelecida,
Pela configuração dele de ser um retângulo, ele tem quinas. No retângulo arredondado aparece uma curva. Essa curva, esse raio é sempre configurável. Se eu diminuo o meu objeto, esse raio diminui. Quando eu trabalho esse raio num objeto determinado, cria problemas. Para fazê-lo certo, defino a medida do meu objeto, que o raio fica certo. Ele se aproxima muito de uma elipse, que é a ferramenta seguinte. Da mesma forma que eu tinha largura e altura nos retângulos, vou ter largura e altura na minha elipse, partindo do princípio de arredondamento que existe no retângulo arredondado, podendo diminuir infinitamente ou crescer também. Quando eu uso essa medida de raio na elipse como referência, eu entendo como o arredondamento do retângulo arredondado funciona. Vantagem é manter proporção. Infelizmente, é um trabalho braçal. Uma outra característica é que todas as formas retangulares, circulares, qualquer forma fechada do Illustrator, ele me dá essas dimensões de altura e largura. Quando eu mudo para polígono, a situação fica um pouco diferente. Eu tenho uma questão de raio, que define a minha altura e largura sozinho, e divisões. Querendo ou não, polígonos são objetos com centro em comum. Quando eu sobreponho esses objetos de mesmo centro, entendo como o Illustrator trabalha os meus objetos. Nos polígonos, eu tenho do centro para fora a medida que eu definir. Nos retângulos, elipses, eu tenho a medida total como sendo fixa. Com a seta branca, seleciono meu objeto e faço duplo clique em cima dele. Ele aparece os pontos. Quando eu seleciono esse ponto, meu menu muda e aparece um símbolo chamado âncora menos, que elimina esses pontos. Se eu seleciono e deleto no teclado, ele apaga parte da minha forma. Do lado esquerdo do âncora menos, eu tenho arredondamento. Todo objeto no Illustrator tem pontos e esses pontos fazem minha reta virar uma curva. Quanto mais arredondado for, mais curvilíneo ele será. Atenção! Só elimine pontos pelo âncora menos. Se deletar no teclado, a figura é destruída. Depois disso, qualquer forma, em qualquer tamanho ou medida, reta ou circular, pode ser criada. Curta o canal, espero que tenham gostado e até a próxima.